Fala pessoal, no último episódio do Papo de Especialista, a gente iniciou uma conversa sobre saneamento. A gente falou um pouquinho sobre o novo marco legal, a evolução do setor ao longo dos anos e a entrada com mais afinco ali do poder privado, né, nesse setor. Então, estou aqui de volta com o Daniel Travitsky, analista de research da Safra Corretora, para falar sobre isso e para trazer um pouquinho ali de análise sobre empresas, né, que a gente tem observado, que a Safra Corretora tem observado, que atuam nesse setor. Beleza, Daniel? Como é que você está? Fala, Thiago, tudo bem? Bom estar aqui de volta com você, vamos conversar. Eu queria passar, por uns detalhes de um relatório que a gente publicou recentemente, que a Safra Corretora publicou recentemente, justamente falando sobre o potencial de valor, de captura de valor de algumas empresas públicas, de saneamento básico, que estão em vias de, ou tem ali um horizonte de privatização. Então, elencando rapidamente aqui a Sabesp, a Copasa e Sanepar. Então, 3 empresas aí grandes de saneamento. Com relação a essas que constam no nosso relatório, sobre o potencial de privatizações, o que a gente enxerga primeiro de benefício ali, de captura de valor para a Sabesp e para a Copasa, caso elas venham a ser mesmo privatizadas? Essas duas empresas, elas são cases puros de privatização mesmo, Quando uma empresa passa por privatização, e a gente viu recentemente, duas empresas passarem, a Eletrobras e a Copel, as empresas racionalizando o custo, ou seja, uma racionalização de custo de pessoal, de gestão, de materiais, uma melhor gestão de recursos hídricos mesmo e de materiais para tratamento de esgoto, e tanto a gestão do CAPEX, o investimento e o desenvolvimento de novas infraestruturas, prazos para desenvolvimento dessas novas infraestruturas, tudo isso tende a ser melhor gerido por um ente privado, e isso não sou eu que digo, isso é quando a gente compara realmente os resultados de empresas estatais e empresas privadas na média. A gente vê que isso acontece, o operador privado ele tende a ser mais eficiente, e aqui por uma lógica de gestão de custos mesmo. A maneira como essas duas empresas, Sabesp e Copasa, são reguladas é uma maneira que a tarifa que elas cobram de saneamento ela é definida por um órgão regulador, e essa tarifa tem a função de cobrir os custos operacionais e de investimento dessas empresas. Dado uma privatização, a empresa ela vai conseguir fazer uma gestão de custos mais eficiente, de modo que a tarifa colocada para ela consiga de certa forma, ali, cobrir todos esses custos que a empresa vai incorrer. Um upside para isso seria você ter uma mudança regulatória. E uma mudança regulatória ela pode ser uma mudança no sentido de você atualizar os contratos para alguma coisa similar com os contratos que já existem hoje de saneamento no Brasil. Então, se a gente trouxesse esses múltiplos para esses outros múltiplos de setor privado, teria uma valorização bastante significativa em relação ao que está precificado em tela hoje. Você comentou sobre o upside, que a gente enxerga aí tanto para a Sabesp e Copasa e tudo mais, Sabesp só repassando de 36% o upside e Copasa 47%, dado ali o potencial de privatização, caso as privatizações venham a ocorrer. Preço-alvo de ambos os ativos, você tem na mão para trazer para a gente aí, tanto Sabesp de Copasa? Tem sim. De Sabesp, nós temos R$ 80,20, e de Copasa a gente tem R$ 27,40. Então hoje a gente vê a Copasa até com potencial de valorização um pouquinho acima da Sabesp. Por quê? Porque hoje, acho que não só eu, mas acho que o mercado também vê dessa forma, a probabilidade do projeto de privatização da Sabesp ele ser bem sucedido, acho que hoje ele é um pouquinho maior do que o da Copasa. Eu digo isso por conta de alguns fatores que aconteceram recentemente. A gente vê aqui a empresa, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Hoje, a empresa Sabesp anunciou que a diretoria de desestatização do Estado de São Paulo vai encaminhar o projeto de lei de privatização da Sabesp para o gabinete do governador. Então, esse aqui é um anteprojeto de lei que posteriormente vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa de São Paulo para aprovação. Essa é uma etapa necessária para que a privatização da Sabesp aconteça. Além disso, também foi anunciado aqui pela companhia que deve haver o início da contratação de bancos coordenadores para que essa privatização aconteça.
Esse tipo de visibilidade que a gente tem quanto ao processo, a gente não tem com tanta clareza na Copasa nesse momento, tá? O governo de Minas Gerais também é vocal com relação às intenções de realizar a privatização, mas a gente não tem visto evoluções como nós estamos vendo na Sabesp lá em Minas Gerais. Mas tá, a gente aqui justifica, né, até a nossa recomendação de outperform, porque esse processo de privatização ele pode avançar muito rápido. Tá? Isso a gente viu acontecendo, por exemplo, na Copel. Tá? A Copel, o projeto de privatização ele foi aprovado em questão de dias. Tá? Uma vez que foi enviado, ele foi aprovado em questão de menos de uma semana, já estava aprovado na Assembleia. Isso poderia acontecer. Então, um outro ponto aqui tá, seria com relação ao esquema de privatização proposto. Tá? Hoje, o esquema de privatização proposto na Sabesp, tá, ele parece um pouco mais factível porque ele é mais próximo do que já aconteceu no caso da Eletrobras, que foi um case bem sucedido. Aí, agora a gente, né, falando sobre a outra empresa que está dentro do nosso relatório, que é a Sanepar. Né? Então, a Sabesp São Paulo, Copasa Minas Gerais, Sanepar Paraná. Ela tem um upside, né, também que a gente prevê aí de 13% no preço dela, né, dos seus ativos ali negociados em bolsa, mas ela está underperforming. Por quê? Vamos lá, a gente está colocando aqui nosso cenário base, está assumindo que essas empresas elas conseguem operar em um certo nível de eficiência operacional. Tá? Tanto para a Sanepar aqui, e aí na Sanepar, como ela não está passando por um processo de privatização, a gente está assumindo que ela opera num nível operacional inferior ao nível que o Sabesp e Copasa poderiam operar. Tá? Uhum. Então, isso aqui é uma premissa que a gente assume. Mas essa premissa ela também não é tirada do nada. Tá? A Sanepar, ela historicamente opera em um nível de eficiência muito menor do que a Sabesp e a Copasa. Tá? E isso tem um motivo também. Ali no estado do Paraná, tá, a gente vê a regulação daquele estado sendo um pouco mais prejudicial às finanças da Sanepar do que São Paulo e Minas Gerais. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, num processo de revisão tarifária da Sanepar lá atrás, em 2017. Esse processo ele foi bastante penoso para a companhia. O que aconteceu foi que a empresa ela recebeu uma revisão tarifária que basicamente reajustaria, né, os níveis de tarifa da companhia naquele ano, mas esse reajuste ele não foi aplicado em um ano só, ele foi diferido ao longo de 8 anos. E isso ele foi bastante frustrante para quem estava posicionado no papel. A Sanepar tem realmente um risco implícito, tá, na nossa percepção e na percepção do mercado maior do que Sabesp e Copasa. E, além disso, ela não está passando por um processo de privatização. Então, a gente não vê num horizonte factível uma melhora ou uma mudança significativa desse cenário para a Sanepar. E aí isso justifica a nossa recomendação de underperform para a Sanepar. Perfeito, Daniel. Bom, e já caminhando mais aqui para o final do nosso papo, né? Uma pergunta já direta, né? Que a gente vê muitas buscas aí de investidores por essa, né? Sobre esse assunto relacionado a empresas, né? De todos os setores, no caso, que tem ações negociadas na Bolsa, mas também as de saneamento. Essas 3 empresas, né, que a gente tem hoje aqui dentro do nosso relatório, elas são boas pagadoras de dividendos ou não? Olha, as empresas de saneamento básico, tá? Elas, historicamente, existem alguns anos, tá? Que pontualmente tem um pagamento de dividendo bastante significativo. A Copasa, por exemplo, teve um ano que ela pagou um dividendo, cara, acima de 15% de dividend yield, tá? Isso é em função de uma política antiga de dividend, uma política de dividendos um pouco mais antiga, no caso da Copasa, que permitiu que ela fizesse esse tipo de pagamento bastante volumoso, tá? Mas hoje, essas empresas elas não têm uma política, a Copasa reviu a política de dividendo delas, tá? Então, a gente não tem a previsibilidade para dizer que ela vai pagar um dividendo tão grande assim para frente, tá? E a Sabesp e a Sanepar, elas pagam um dividendo não tão grande quando a gente compara, por exemplo, outras empresas do setor elétrico, tá? Em comparação. Tá? Então, hoje, a gente tem um dividend yield aí
para essas empresas está girando em torno de 3,5% a 5,5%, tá, anualmente, tá, e para essas empresas. Então, elas não são as maiores pagadoras de dividendo. E se você levar em conta, tá, que nos próximos anos, mesmo considerando privatização, tá, nos próximos anos você vai ter um investimento muito significativo sendo feito nessas áreas de concessão, justamente para a gente atingir a universalização. Então, aí sim que o dividendo ele não deverá ser um destaque financeiro para essas empresas nos próximos anos. Né? Porque você vai estar fazendo dividendos, você vai estar fazendo investimentos, você vai estar alocando capital em infraestrutura. Então, o dividendo ele não deverá ser a prioridade, pelo menos nos próximos anos, caso a privatização dessas companhias vá para frente. Tá? Existem outras empresas de utilidades públicas, né, utilities, né, que chama, que pagam mais dividendos, como, por exemplo, transmissoras, distribuidoras, geradoras, que aí sim são empresas que têm já uma situação de alavancagem mais tranquila. Aqui, as empresas de saneamento até elas têm uma situação não muito pressionada de alavancagem, mas essas outras empresas elas têm a prática de pagar um dividendo mais elevado do que essas empresas de saneamento. Perfeito, beleza. Daniel, acho que nosso papo aqui rendeu bastante. Agradeço muito a sua participação aqui para a gente ter falado, né, no setor de saneamento, que é importantíssimo para o país e que agora está tendo essa entrada de investimento privado com mais afinco, né, com o novo marco legal, que é o que a gente debateu aqui também no começo do programa. Então, de interesse dos investidores, de interesse da população geral, agradeço muito a sua participação aqui, viu, por ter aceitado o nosso convite. Sinta-se em casa aqui para voltar quando quiser. Thiago, eu que agradeço o convite e conte comigo quando quiser conversar de novo. Valeu, Daniel, obrigado. Bom, agradeço de novo a você, como sempre, né, que está nos acompanhando aqui no Papo de Especialista em mais um episódio aqui do videocast oficial do Banco Safra. Bom, lembre-se, se você está conhecendo o videocast agora, está conhecendo os nossos conteúdos, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos seguir nas outras redes sociais ali, que são o LinkedIn e o Instagram, beleza? Então, um abraço, bons negócios e até o próximo episódio.